Olá, tudo bem? Novamente estamos aqui, certo? Para junto com você ouvir mais uma vez a voz de Deus, né? Através dos estudos da palavra de Deus, né? É importante estarmos juntos para estudar a palavra de Deus e assim, através da sua palavra, ouvir a voz de Deus, certo? Então, hoje nós iremos aí aprender sobre a origem do mal. Aonde começou o mal, através de quem começou o mal, o porquê surgiu o mal, né? Porque hoje de tanto mal em nosso mundo, certo? Então, nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos, apenas coloque o seu pensamento em Deus e assim vamos orar, certo? Oremos. Querido Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor nos concede, pelo dom de vida, porque através da vida nós podemos correr atrás dos nossos objetivos, nossos sonhos. Mas nesse momento, que possamos, ó Deus, estudar a Tua Palavra e ouvir a Tua voz, para assim, ó Deus, edificar a nossa vida e conhecer-te mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Então, e aí, como é que está a sua vida? Como é que está você, a sua família e os estudos? Você está estudando, está lendo mais a Palavra de Deus? Hoje, nós iremos ouvir a voz de Deus através do estudo, a origem do mal. E aí, para você, onde começou o mal? Começou aqui nessa terra? Começou no céu? Ou começou em que lugar? Né? Então, a Bíblia hoje ela ensina, né? E ela vai dizer aonde começou o mal. Mas existe um historiador chamado Charles, que ele diz que ele acredita que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bom e mal. E aí, é verdade? Deus criou o homem e a natureza para ser um pouco bom e um pouco mal? Ou criou para ser totalmente bom ou totalmente mal? Então, essas são questões que a Bíblia vai responder, né? A gente vê hoje tanto sofrimento, tanta maldade, tanta falta de amor. Por que isso existe hoje? Vamos ver, né? Agora, a primeira indagação, a primeira pergunta: de quantos anjos ele é composto o exército de Deus? O exército do céu. Quantos anjos existe? Você já parou para se perguntar isso? Será que existe muitos anjos no exército de Deus ou pouco? Vamos ver, né? Você está com a sua Bíblia? Pegue sua Bíblia aí, certo? Enquanto você pega a sua Bíblia, eu dou um tempinho para você pegar ela e abrir ela no livro de Apocalipse, certo? Apocalipse capítulo 5 é o último livro do Novo Testamento. Apocalipse 5, verso 11, ele diz assim, ó. Diz assim, abriu, certo, eu vou ler, irmão. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha, o exército de Deus é incontável. A nossa matemática não consegue contar o exército de Deus. A quantidade que existe de anjos no céu, a matemática do homem não consegue contar, porque a Bíblia diz que é milhões de milhares. Então aí é incontável para mim e para você, certo? E aí, se a gente olhar, a gente vê que existia um anjo, certo? Que ele era líder de todo o exército, que em todo lugar tem um líder, né? Na sua casa tem um líder que é o chefe da família, o homem da casa, e a mulher da casa é um líder que lidera a sua família. Não é diferente do exército de Deus. Ali existia um líder. E como é o nome desse líder? O nome desse líder a gente conhece, e a Bíblia mostra que ele se chama Lúcifer. Aí é conhecido aí em todo lugar, em todo mundo, né? Então o nome dele é Lúcifer. Mas como é que a Bíblia descreve esse líder? Descreve esse anjo, né? Fala dele. Será que a Bíblia fala dele mal? Fala dele bem? Será que ele é feio? Será que ele é bonito? Qual a descrição que a Bíblia fala dele? Aqui no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, abra aí sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 28, livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 14, verso 15 e verso 17, aí a palavra de Deus diz assim, ó:
Acompanha aí, certo? Ao que Deus está dizendo para ele: tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei. Profanando foram do monte de Deus, e te farei perecer. Aí o verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lanceste por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Então, aí diz que ele era formoso, ele era belíssimo, e ele andava sobre pedras preciosas, né? E aí, a palavra diz que ele era um querubim da guarda ungido. Então, ele era um anjo que ele era líder de todo o exército, governava todo o exército de Deus, certo? Então, imagina aí o maior exército desse planeta, e aí não contempla o exército de Deus, e ali Lúcifer, ele comandava aquele exército, certo? Mas mais na frente a gente vê que ao passar do tempo ele se rebelou, ele queria ser contra Deus, certo? E aí, qual foi a advertência que Deus fez a Adão e a Eva, né, para que ali no jardim do Éden eles permanecessem? Aí a gente vê em Gênesis capítulo 2, certo? Verso 15 ao verso 17, vai aparecer aí na sua tela. Gênesis 2, 15 ao 17, certo? Diz assim, ó: uma advertência que Deus fez a Adão e a Eva. Ele diz assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comerem, certamente morrerás. Em Gênesis 2, do 15 ao 17, diz que Deus deu uma ordem a Adão e a Eva. Disse: olha, vocês podem comer de toda a árvore aí, que está aqui nesse jardim, mas não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a advertência que Deus deu, porque aí iria surgir o restante do mal que hoje existe. Então foi essa advertência. Agora, interessante que Deus dá uma advertência e o líder dos anjos, Lúcifer, ele dá outra, né? Só que não é a favor, é ao contrário, né? Deus dá uma advertência e o líder dá outra ao contrário. Então, aí em Gênesis 3, do 1 ao 5, Lúcifer, ele dá outra advertência, certo? E aí, a quem a gente devemos obedecer? Aí diz assim: mas a serpente, mais saga que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedor do bem e do mal. Olha aí, Deus disse: olha, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer, vocês irão morrer. Só que talvez na mente deles, eles iriam comer e naquele momento ia morrer, mas a morte, ela ia passar ao tempo, né? E aí a morte veio, mas a serpente, que é o líder dos anjos, né, que ali governa ele exército, ele disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que quando vocês comer, vocês se tornarão como ele, conhecedor do bem e do mal. Não era, em parte, foi verdade,
Porque quando eles comeram, ele se tornou o quê? Conhecedor do bem e do mal. Ele percebeu que ele tinha feito o quê? O mal. Em comer, ele desobedeceu a Deus e aí ocasionou o mal. Mas a morte, ela veio porque foi uma consequência da desobediência, certo? Então, Deus fez uma advertência, Satanás fez outra advertência, mas a contrário à advertência de Deus, certo? E aí, passando o tempo, a gente vê aqui a gente vê em Gênesis não, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, verso 15. Abra sua Bíblia aí, certo? 2 Coríntios, deixa eu aqui achar, 11, 14, 15, diz assim, ó. Achou aí, você achou? 2 Coríntios 11, 14 e 15. Diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois se os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha, aí mostra que Satanás, certo? Ele se transforma em ministro de justiça, ele se transforma em anjo de luz, certo? Porque essa é a maneira hoje de Satanás enganar o povo de Deus. Ele se transforma ali nos ministros, se transforma em anjo de luz para enganar o povo de Deus hoje. Nós devemos ter muito cuidado aí na cilada dele. Agora, voltem um pouco sua Bíblia, lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Deus também aí mostra outra forma que Satanás ele se reveste para enganar o povo. Mateus 24, verso 24, que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha aí, a gente vê que ele se transforma em ministro de justiça, em anjo de luz e também aí em falsos profetas. Quantas pessoas aí fora não usam a palavra de Deus para pregar de forma distorcida? E aí esconde totalmente a verdade que aí está contida, né? Porque se realmente pregar a verdade que aqui está, certo? Ninguém será enganado. Se você que está aí, sentado nesse momento, não sei, na sua casa, no seu trabalho, se você se dispor a estudar a verdade que está, ninguém irá lhe enganar. Você não será enganado por ninguém, porque aqui está a verdade que Deus oferece para todo ser humano, certo? Mas aí a gente viu e aqui que ele se transforma em anjo de luz. Agora em Apocalipse capítulo 12, verso 12 e o verso 17, diz contra quem o inimigo está aliado, contra quem Satanás está irado. Será que é contra as pessoas que estão aí no mundo vagando, que fazem o que quer do mundo, fazem o que quer da vida, ou contra você? Então vamos ver. Apocalipse, um pouco tempo lhe resta. Ao verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se põem em pé sobre a areia do mar. Então, Satanás, ou o ex-líder dos anjos, certo? Porque ali o nome dele é Lúcifer, mas também é representado como Satanás, é representado como dragão, representado como uma serpente. Ele está irado contra você que está estudando e conhecendo a palavra de Deus. Por quê? Ele não quer que você se salve. Ele não quer que você conheça os princípios que aqui estão. Ele não quer que você saia do sofrimento para uma paz eterna, certo? Então aqui você irá livrar-se das perseguições de Satanás, porque é contra você, contra eu, que ele está irado, certo? Mas mais na frente mostra aqui como eu e você devemos vencê-lo, as tentações do diabo. A gente deve vencer o inimigo. Em Efésios
no livro de Efésios, no Novo Testamento, mostra aqui como nós devemos vencer, certo? A Satanás. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, diz assim, ó. 6, do 10 a 18. Armadura de Deus. Quanto a mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra a força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia do mal, e depois de terdes vencido, tudo permaneceis inabalável. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Podereis apagar todos os danos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então, como devemos vencer o nosso inimigo? Usando a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele vence, para vencer a tentação, ele usou o quê? A palavra. Quando o diabo levou ele até o monte e disse, olha, atirai daqui, porque está escrito, e aos teus anjos dará ordem para que te proteja. E aí ele usou a palavra, disse, afastai-vos de mim, porque aí está escrito, né, e ao Senhor só obedecerá só a ele, dará escudo. Então, eu e você devemos usar a palavra de Deus, para assim nos revestir da armadura e você aí vencer as tentações do diabo. E aqui mostra como nós devemos vencer a armadura de Deus, através da armadura de Deus. Então, aonde começou o mal? Começou no coração de uma criatura, que aí foi o Lúcifer, certo? Ele queria ser maior que Deus, certo? Ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria comandar todo o exército de Deus e comandar ali a Deus. Mas aí nós sabemos que uma criatura não pode ser maior que o Criador. O seu filho não pode ser maior que você, porque você é o pai. E como Deus é o nosso pai, ele é o nosso mantenedor, a criatura não pode ser acima de Deus. Então, aqui, hoje, nesse momento a gente conheceu aí a origem do mal, onde começou o mal, certo? Então, que Deus abençoe você, que Deus nos proteja e que nós possamos a cada dia buscar a proteção de Deus para vencer a dificuldade desse mundo, certo? Nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, agradecemos ao Senhor, porque através da sua palavra, nós conhecemos aonde o mal surgiu, através de quem viu o mal. Aí a gente viu que através de um ser criado por ti, ele no seu coração criou o mal, criou a maldade, criou o orgulho e deixou que ali, ó Deus, o mal tomasse conta dele. E hoje ele está destruindo esse universo, destruindo esse mundo e quer destruir a nossa vida. Mas a tua palavra diz que nós devemos, ó Deus, nos revestir da tua palavra, da couraça da justiça, para assim vencer as tribulações e vencer as tentações. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está no seu lar, que ela, Pai, possa sentir a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, e aí ela possa tomar a decisão de aceitar o Senhor a cada dia. Que ela possa entregar a sua vida ao Senhor, porque um dia esse mundo terá fim. Um dia todo esse planeta será destruído, mas a tua palavra diz que será restaurado para viver com o Senhor para todo sempre. Que nós possamos estar ao teu lado e decidir a cada dia te servir. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, que
que você possa aí, certo, compartilhar esse link. E qualquer dúvida, bota aí, certo, as suas perguntas, as suas respostas, e aí a gente vai responder conforme aí a palavra de Deus. Boa noite ou um bom dia para você.